Não. Discriminação. Oi. Isso. Estudei. Mas era gente. Alguém mais ficou sem? Depois a gente pede, a gente procura. Amém. Gente, hoje a gente quer trazer uma dinâmica da EBD para a nossa sala. Como nós estamos no templo, nós não conseguimos muito ter uma sala de aula com cara de sala de aula, né? A gente não consegue criar com muita facilidade esse ambiente de sala de aula. Então, a Silvana, a equipe, providenciou lá algumas coisas para a gente dar uma humanizada. Então, nós vamos ter, esse mural vai ser nosso, é da nossa sala, e ele é de rodinha, né? O Zé está fazendo uma cirurgia reparadora nos pés, porque houve um desgaste das juntas e articulações. E então, como que funciona o nosso mural? Nós temos sempre aqui um espaço para uma frase para a gente refletir. Então, tanto nós, os professores, como você também, se você leu algo interessante, um pensamento importante, você queira compartilhar, faz contato com a gente durante a semana e a gente vai colocar aqui para todo mundo compartilhar. Então, a frase de hoje é: o que aprendemos se torna parte do que somos. Então, cuidado com aquilo que você está dando atenção e aprendendo, porque isso vai começar a transformar a tua forma de ver o mundo e a tua forma de agir. Esse quadro aqui, próxima aula, ele vai estar porque o pastor Neto e a Silvana, eles fizeram um reagrupamento das lições da revista. Então, eles leram a revista toda, fizeram alguns agrupamentos e algumas aulas eles distribuíram. Por exemplo, nós hoje estamos na lição 3. A lição 3 foi dividida em 3 aulas. Então, esse quadro vai ter, porque às vezes você vai ler, por exemplo, a lição 4 para a semana que vem, e nós vamos estar ainda na divisão da lição 3. E houve até ajuste de alguns textos que foram colocados, então nós vamos sempre colocar essa informação aqui para vocês, tá bom? Então, aqui é na próxima aula. Uns aos outros, que nós vamos fazer daqui a pouco, é um espaço de oração uns pelos outros dentro da sala de aula, para a gente conhecer, para a gente interagir, para a gente realmente desenvolver a comunhão entre os irmãos. Pode distribuir, amor, se quiser. Então, por exemplo, a Wanda quer compartilhar um pedido de oração, que alguém esteja realmente orando durante a semana por aquele assunto. Então, ela vai escrever e ela vai colocar aqui no post-it. Quando acabar a aula, você fala, eu quero orar por alguém essa semana. Você vem aqui, pega um post-it e leva. Lá vai estar o nome da pessoa e o pedido. Não precisa, às vezes, destrinchar muito. Às vezes, você não quer dar detalhe, mas você quer que aquele assunto seja intencionalmente colocado diante de Deus durante a semana. Então, vai ser esse espaçozinho aqui, tá bom? A gente está com a caixa de post-its. Quem tiver sem caneta também, a gente tem uma caneta. Todos juntos, é um espaço para nós acompanharmos os motivos de oração das reuniões que acontecem na igreja durante a semana. E, às vezes, você não consegue participar. E aí o Fabrício fez um negócio muito legal nas quartas-feiras, e ele tem feito isso, e a gente achou que é uma forma de nós vivermos realmente em comunhão. Então, toda semana, nós estamos orando por um missionário, por uma congregação, e foco é o assunto importante desse momento. Então, eu vou até preencher aqui. Essa semana nós estamos orando pela IEDA, estamos orando pela congregação de Pinda, e no foco estamos orando pela juventude, estamos no setembro amarelo, né? Esse olhar, esse foco em relação ao suicídio e as doenças de ordem psíquicas e emocionais. Então, olha só que legal, todo mundo está orando por esses assuntos específicos durante a semana. Então, você pode fazer parte do movimento de oração da igreja, mesmo que você não possa estar na reunião das mulheres quarta-feira à tarde, no culto da noite aqui, você pode estar em comunhão, em concordância com aquilo que a igreja está pedindo ao Senhor.
tá bom? Então, isso mesmo. Ieda, Pinda, Juventude, amor. Suicídio / Juventude. Então, esses são os pedidos. Aí você pode vir, tirar um print, dar uma fotinha aqui e levar. Porque se a gente fosse criar mais um grupo para estar passando tudo isso, vai travar o celular de todo mundo e nós vamos ser xingados lá no profundo da alma durante a semana. Eu sei como é. E nós temos já bastante grupos, né? E se faz linha de transmissão, é a mesma coisa. Você vai receber informação, não vai ter tempo de abrir. Então, você fala, eu quero orar. Está bem objetivo, está bem sequinho, você dá um print e leva para você se lembrar. Tá bom? Então, agora, quem tem algum pedido de oração que queira colocar aqui no uns aos outros, para que alguém, no fim da aula, leve o seu pedido para orar, levanta a sua mão, o Davi vai levar o post-it, se você tiver sem caneta, você também coloca, tá bom? E enquanto esse momento acontece, nós vamos cantar um louvor. Vou pedir para o José orar. Que bom ter o José de volta com a gente. Agradecendo ao Senhor por esse dia, pela aula e pelos pedidos colocados ali. Tá bom? Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado, Señor, nuevamente de estar en este lugar. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones esta mañana, que seas tú hablándonos, Señor, y transformando tanto nuestras mentes como nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amém. É gostoso ouvir, né? Já continuar orando assim, gostei. Então, estão aqui, quando acabar a aula, você fique à vontade, tá bom? Para vir e pegar um pedido para orar. Quem chegou agora, aqui você pode levantar a sua mão e o Davi leva para você um post-it e você pode pôr um pedido de oração que você queira que alguém esteja orando durante a semana por você, tá bom? Aí os post-its ficam aqui e depois alguém pega. Amém? Então, vamos lá. Pode ir escrevendo, gente. Se quiser levantar a mão, aí o Lindo vai buscar o seu pedido. Viu, amor? Fica assim, sentado olhando para quem levantar a mão, você buscar.
Sim, senhora. E se alguém quiser post-it, tem mais aqui. A gente aqui nessa hora, eu lavo a alma dos meus antepassados, falando para um loirinho, pegue. Entendeu? Essa caneta achei aqui da caixinha. Pode deixar aí mesmo. Tudo bem, Citineia? Pode pôr no seu lugar aqui. Não. Pode ser. Aí, depois a gente vai também se acostumando, né, com a rotina e fica mais fácil. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, e nós estamos na lição de número 3. Ô, David, pode escrever da próxima lição. Está aqui, ó. Próxima, dia 22. Estamos na lição de número 3, Atos, capítulo 2. Quando a gente fala em Atos 2, o que vem na sua mente? O que você pensa? Qual a primeira palavra que vem para você quando a gente fala Atos 2? Inauguração da igreja, o seu Everton falou. O que mais? Espírito Santo. O que mais? Eu penso num grupo de música dos anos 90 que se chamava Atos 2. E depois se tornou Banda Kadoshi. E eles vieram em São José. E aí eu lembro, né, de algumas pessoas, não vou citar nomes para não expor irmãos a uma vergonha, mas algumas irmãzinhas aqui, lá, vendo Kadosh cantar, entendeu? E até eu não ia falar o nome da Rose, mas agora você falou, né? E então era o uau, né? Kadosh era assim, uau. E eles cantavam em tudo que é retiro, tudo que é conferência, e a gente ficava doida de Kadosh. Então, Atos 2 me lembra a minha juventude, né? O que a gente fervia em São José dos Campos com as músicas da banda Atos 2. Essa lição é muito especial, né? Ela foi escrita pelo pastor João Arantes, essa lição. E aí eu até mandei uma mensagem para a filha dele para dizer que hoje a gente já está lendo algo, estudando algo que o Senhor colocou no coração dele para nós. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, será que eu vou saber mexer com esse negócio aqui? Amor, eu não sei. É só para fazer ele... Enfim. Então, fica no primeiro banco. É só para dar serviço para ele. Então, vamos ler juntos o texto, o versículo-chave dessa lição. Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos lá? Vamos ler juntos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam sentados. Atos 2, 1 e 2. Então, esse é o texto-chave. Esse é o texto-chave porque é o momento em que a promessa que Jesus havia feito se cumpre. Ele falou, fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eu fico imaginando, não sei se sou só eu, mas eu sou muito mundo de Bob, e se eu tivesse ouvido algo assim de Jesus, eu ia ficar imaginando o que vai ser esse momento que eu vou ser revestida de poder. Será que vai vir um anjo, botar a mão na minha cabeça, eu vou ficar, né, sei lá, clareando, explodindo? Eu fico imaginando a ansiedade, né, como foi essa espera. Eu acho que algumas mulheres... Não sei se todas, ia ficar, Jesus, conta só para mim, eu não vou contar para ninguém. O que o Senhor vai fazer? Não, porque de repente eu posso ajudar. De repente eu posso preparar o ambiente, botar umas florzinhas. Eu não sei como que seriam os meus 40 dias esperando. Mas a gente viu na lição passada... Cadê meu ajudante, gente? Meu Deus, o vento impetuoso levou meu marido.
Amor, passa o próximo, por favor. Ah, ele está lá. Meu querido, passa o próximo. Gente, vocês estão vendo como minha vida não é fácil? Então, a gente fica vendo essas coisas e o Salmo 43, ele diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu poderia não saber o que Jesus ia fazer, mas eu saberia que algo grande seria. Que seria algo maravilhoso demais. Porque eu vi ele curar, eu vi ele ressuscitar, eu vi multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Eu vi Jesus fazer tanta coisa absurda que a minha régua de expectativa ia estar lá, como diz o salmista. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E os objetivos que o pastor deixou para essa lição foi para a gente compreender que Deus se manifesta quando Ele quer e como Ele quer. Ninguém põe Deus numa caixinha. Ninguém põe Deus numa caixinha. Como o pastor Waldenberg costuma dizer, Deus é maior que a nossa igreja. Deus é maior que as minhas experiências. Deus é maior que a nossa denominação. Ele age como Ele quer e da forma como Ele quer. No tempo dele. Hoje eu ouvi um pastor de manhã falando assim, com Deus, 2 mais 2 é quanto Ele quer, não é 4. É quanto Ele quer. Então, esse é o Deus que agiu lá e que hoje age nas nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele vai continuar surpreendendo, Ele vai continuar disciplinando a quem Ele ama, Ele vai continuar salvando aquele que a gente jamais esperava, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. O segundo objetivo, perceber a descida do Espírito Santo como um dos acontecimentos mais significativos da história da igreja. Como já foi falado aqui, a descida do Espírito Santo, ela inaugura um novo tempo. Ela inaugura o que nós estamos vivendo hoje. E eu gosto muito dessas falas, porque às vezes a gente é tudo crítico, né? Então a gente gosta de analisar canções. Então, a gente canta lá nos Salmos e Hinos, vem Espírito Divino, mas ele já está aqui. Sim, o Espírito Santo já estava aqui. Porque Ele é Deus, Ele é onipresente, né? Vem, Espírito Santo. Não, Ele já estava. Sim, Ele já estava. Mas tem momentos em que Ele escolhe se manifestar de uma forma diferenciada. E ali foi isso que aconteceu. Então, o pastor colocou que é um acontecimento significativo e importante. Qual é o seu momento significativo com Deus? Qual foi o dia em que você sentiu um toque do Senhor e aquilo virou uma chave na sua história? Não é só conhecer, não é só ouvir, não é só estar. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai consolar os seus irmãos. Mas Pedro já andava com Jesus. Ele disse que até ia morrer para Jesus não ter que subir na cruz. Ele viu Jesus fazer um monte de coisa. E no final de tudo isso, o Senhor fala, quando você se converteu, ou seja, tem algo ainda que vai acontecer na sua história. Eu ainda vou tocar na sua história de uma forma que você nunca imaginou e nem viu. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Nós precisamos buscar isso do Senhor. A gente ouviu alguns testemunhos esse ano aqui na igreja. E teve um testemunho que me marcou demais. Que eu achei assim... Depois até mandei lá, né? O zap. Só para encher a memória da irmã. Ai, que dó. Mas a palavra do Rubinho, assim. Do que Deus fez. Nós precisamos disso. Porque aí não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus da dona Luísa e do seu Rubens. É muito bom ouvir as histórias deles. É muito bom saber que meu pai dormiu em banco de praça e o Deus do milagre fez ele criar 6 filhos e dar estudo para 6 filhos, tendo dormido num banco de praça. É maravilhoso. Mas eu preciso ter a minha praça com Jesus. Então, o momento que o Espírito Santo desce sobre os irmãos ali reunidos, e um novo tempo se inaugura. Quando foi que Jesus inaugurou um novo tempo na sua história? Você fala, uau!
Aí você diz como Jó, eu te conhecia só de ouvir falar. E não é porque Jó era um homem mau, não é porque Jó era um homem ímpio, pelo contrário. Ele era um homem que andava com Deus. Mas houve um momento significativo na vida de Jó, e ele fala, eu não tinha noção de quem o Senhor era. Eu só ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. E também nós precisamos exercitar, colocar em prática os dons recebidos graciosamente de Deus. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem. Ai, se eu tivesse o dom de fulano, ai, se eu fizesse como ciclano, não. Tem algo que Deus colocou em você. Eu gosto quando, lá em Coríntios, Paulo fala assim, que nós somos uma carta escrita, não por mãos humanas, escrita por Deus e lida por todos os homens. Ou seja, existe algo que Deus escreveu na vida da Com, e existe um remetente, existe alguém esperando para receber essa mensagem. E está com ela, não está comigo. Existe algo na vida da Adriana que Deus colocou. E existe alguém aí esperando para receber uma mensagem. E está com ela, não está comigo. Então, cada um de nós recebeu do Senhor dons e habilidades para dar continuidade para aquilo que Jesus fez enquanto andou aqui. Nós somos a continuação do ministério de Cristo. Por isso, a gente precisava da descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e, a partir dali, ele começa a explicitar seu ministério. Imagina nós, se nós podemos fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. Mas nem pentear cabelo. E olha que o nervoso tem sido mais fácil. Tem uns creme bom, né, Com? Dá um tombo nele, ele já ajeita. Mas a gente não consegue fazer nada sem Jesus. Nada sem o Espírito Santo. Então, exercite, peça ao Senhor. O Paulo diz, busque com zelo os melhores dons. Pergunta para o Senhor. Eu sei que o Senhor colocou algo em mim. Eu sei que o Senhor tem uma continuidade para eu dar nessa história. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. E Ele vai responder. Próximo, meu querido. Pensando, então, no versículo-chave, ele vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso nos faz pensar que eles aguardaram pela promessa com confiança. Lembra da aula passada, né? Eles ficaram esse tempo aguardando a promessa. Próximo. Eles ficaram louvando, orando, vivendo para Ele. Eles não perderam o foco. Nós estamos aqui aguardando algo. E a gente precisa ter isso muito claro para nós, porque a vida cristã ela não é fácil. Ela não é uma corrida de 100 metros, como diz um grande filósofo da nossa era, David John Barnett. Ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Ela é difícil. Tem dia que você fala, meu, isso não é para mim. Eu acho que eu não estou muito qualificada. Então, a gente precisa perseverar e orar para Ele, como diz Hebreus, mantendo os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aguardando, porque vai acontecer. Ele vai realizar. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. E aquilo que Ele prometeu, Ele fará, não por causa de nós, não por mérito nosso, mas por causa da cruz, por causa do caráter dEle, por causa do plano dEle. Então, nós precisamos estar juntos, orando, louvando, vivendo para Ele, aguardando os próximos desdobramentos da história que Ele está realizando na terra, através da igreja, através de nós. Amém? Por fim, eles estavam reunidos no mesmo lugar, na comunhão. Pode passar o próximo, por favor? E se a gente pensar nessa expressão, nesse pedacinho, reunidos no mesmo lugar, a gente precisa trazer para uma aplicação prática do nosso dia a dia, né? Salmo 133 vai dizer que é tão bom quando os irmãos estão vivendo em união e ali ordena ao Senhor a sua bênção. Não são os irmãos que passam, é viver, é tempo, é envolvimento, é conhecimento, é levar o pedido de alguém e saber que aquele irmão está crendo que eu estou segurando a corda para ele desse lado essa semana. Esse é o lugar em que a gente aguarda
o próximo grande e maravilhoso evento, que é a volta de Cristo. Nós não estamos mais aguardando a descida do Espírito Santo, agora nós estamos aguardando o retorno de Jesus para buscar a igreja. Então, enquanto a gente aguarda, a gente precisa estar junto, a gente precisa saber que existe uma bênção disponível para nós na comunhão. Então, Paulo fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Lugar de igreja é junto. É junto. Efésios 2, de 4 a 6, vai dizer que ele nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É tudo terceira pessoa, né? Nós. Ele nos resgatou. Pai nosso, ele nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o lugar da espera. Este é o lugar em Cristo. Você já está nesse lugar com todo mundo? Você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo? Senão a gente não consegue esperar. Senão não dá para adorar durante a espera. Não dá para louvar durante a espera, porque é muito cansativo. Então, que o Senhor possa nos abençoar. E esse lugar em Cristo é para todo aquele que crê. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Este lugar em Cristo é o lugar dos filhos. Então, que o Senhor nos leve todos, né, a esse lugar. Amém? O texto vai falar de 4 perspectivas do dia de Pentecostes. Primeiro, ele vai dizer que é o ato final antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, Deus tem uma agenda. As coisas não estão acontecendo aleatório e aí depois Deus vai resolvendo. Né? Deus vai ajeitando o que está acontecendo na história. Não, ele tem uma agenda. Ele tem uma intencionalidade. Ele já escreveu do começo ao fim aqui dessa terra como que vai ser. E ele deu spoiler, né? A gente não gosta quando alguém conta o final das coisas, né? Mas a coisa mais maravilhosa é que a gente já sabe o final de tudo isso. Então, existe uma agenda de Deus. Ele também coloca que o dia de Pentecostes foi um dia importante para dar ferramentas para que os apóstolos continuassem a obra, o ministério de Cristo. Então, ele trouxe ensino, capacitação para exercer o ministério. E esse mesmo Espírito está disponível para nós. Para nós. Então, a sua capacitação, o seu ensino, você não herda de pai, de mãe, pastor, presbítero, trisbítero. Você não herda. É na sua relação com o Espírito Santo que você vai receber capacitação para exercer o ministério de Cristo. Por isso que é maravilhoso demais, porque ele vai usar muitas vezes os improváveis para fazer coisas maravilhosas e vai confundir as coisas que são com as que não são. Esse momento também inaugura um novo momento do Espírito Santo. Gente, se eu olhar na revista, vai estar escrito uma nova era do Espírito Santo. Acredito que quando o pastor João escreveu, nova era não era um termo muito ligado a misticismo. Mas hoje, quando a gente fala nova era, você já pensa no Zen, na Praça Afonso Pena, na fumaça lá dos incensos, né? Então, eu troquei o termo nova era por novo momento, mas na revista está nova era, uma nova fase do Espírito Santo. Lembra que no passado o Espírito Santo, ele vinha para uma missão específica. E ele se retirava, ele não habitava no homem. Por que o Espírito Santo não habitava no homem? Por causa do pecado em nós. Não tinha como um Deus santo habitar. Então, ele vinha para algo específico e se retirava. A partir de Cristo, porque ele foi o sacrifício perfeito, e ele levou sobre si os nossos pecados, então ele rompe essa divisão, e agora o Espírito desse Deus extremamente santo pode habitar no homem. Porque esse homem agora, ele está lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, esse é o novo momento que nós estamos vivendo. O Espírito Santo não passa, ele fica. Não é para um momento,
é para todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo hoje, ele é para todo aquele que crê. Não é só o sacerdote, não é só o que canta, não é só o que evangeliza, mas cada um de nós aqui hoje tem em si esse poder sobrenatural na pessoa do Espírito Santo, disponível para te capacitar, para te abençoar. E eu gosto demais de pensar nessa democracia que é viver com Deus. Apesar de ser monárquico, apesar de ser rei, mas é disponível a todo aquele que crê. É pela tua escolha. E também foi o primeiro reavivamento. Reavivamento, um momento de visitação atípica de Deus. Quando Deus resolve fazer algo muito diferente, quando Deus tem lá na sua agenda algo muito pontual, muito diferenciado, e Ele vai se manifestar de uma forma muito diferenciada. Nós tivemos, acho que há 2 anos atrás, algo desse tipo que Deus resolveu fazer na faculdade lá nos Estados Unidos, né? E as pessoas começaram, um grupo pequeno, a cantar louvor, e de repente o Espírito Santo foi fazendo algo e as pessoas não conseguiam parar de louvar e de adorar, e foi chegando mais gente, e jovens foram entregando a vida para Jesus, e aquilo cresceu tanto que acabou aparecendo no jornal, porque ali naquele momento o Senhor fez algo sobrenatural. Imagina o que foi o dia de Pentecostes, né? Então são momentos atípicos. Você também, se você pensar bem na sua história, guardadas as proporções, Deus já fez coisas atípicas na tua vida, que não tem explicação, que a conta não fechou e você deu conta. Porque tem momentos que Ele escolhe fazer um cafuné na nossa ideia. E Ele fala, Leila, vou fazer algo com você, não vai ter explicação, mas é para você registrar e isso se tornar instrumento para você alcançar fulano que vai chegar perto de você. Não é assim? É o Deus da história. É Ele que comanda a história, não é a gente que diz para Ele como que Ele tem que resolver a história. Então, reavivamento, uma manifestação atípica do Pai. Nós precisamos buscar, nós precisamos pedir para que a nossa vida ela tenha sentido na individualidade com Deus. É muito bom ouvir testemunhos, é muito bom a gente escutar algumas coisas que nos edificam. Mas é muito bom lembrar que somos filhos. E existe um lugar nessa mesa para nós. Amém? O evento de Pentecostes, ele tem 2 significados. Um significado agrícola, porque era uma festa das colheitas, onde as primícias eram entregues ao Senhor, né? Aquelas festas do povo judeu. Eu não sei, gente, eu acho que eu sou judia, não sei. Eu gosto desse negócio de festa, né, amor? Mais ou menos, né? Para poucos, festinha para íntimos. Mas tudo virava festa, e eu amo isso. Então, a festa da colheita, você recolher os frutos e oferecer as primícias ao Senhor. E o segundo significado, que é a festa das semanas, porque tem uma conta lá, né, que depois da Páscoa, com 50 dias, essa festa das semanas também ela era realizada. Gente, tudo era festa. Nossa, amei demais. Mas a gente precisa refletir em algumas coisas. Nós temos celebrado a vida que o Espírito Santo nos proporciona em Cristo? Porque às vezes a gente se torna tão emburrado, né? Até para orar. Você fala assim, ó, irmão, ora pela juventude. Ora pela juventude. Aí a gente já começa a oração assim, Senhor, esses jovens estão tão difíceis. Ô juventude ruim. Ô povo desobediente. Meu, a gente é bravo até para orar. A gente não consegue celebrar e falar, Senhor, obrigado pela juventude, pela força que eles têm, que eles sejam visitados pelo teu Espírito. Obrigado por essa galera que ferve, eu não entendo nada que eles cantam, mas glória a Deus e aleluia, que eles estão fazendo. A gente não consegue. A gente precisa celebrar, Deus é um Deus de festas, foi Ele que instituiu. Porque Ele quer que as pessoas à nossa volta escutem as nossas vozes de júbilo e prestem atenção do que eles estão cantando agora, gente. O que eles estão celebrando agora? É só colheita? Não, eles estão falando que Deus deu a colheita, é isso? As pessoas precisam ouvir de nós a celebração de Deus na nossa vida.
Nós precisamos ser pessoas felizes, não porque a nossa vida é fácil, mas porque nós já sabemos o final das coisas e temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, e tudo que Ele permite vai cooperar para o meu bem. Quer seja com lágrimas, quer seja com riso, tudo vai cooperar para o meu bem. Então, nós precisamos celebrar. Nós temos frutos para celebrar, festa da colheita, os primeiros frutos. Como está a sua vida? Você está frutificando? Ou você nem para pensar nisso? Quais são os frutos que você tem para chegar num domingo e falar: Senhor, eu fui correto no meu trabalho e eu te louvo, está aqui o fruto disso. Eu fui reconhecido como um bom funcionário. Senhor, está aqui o fruto. Eu investi tempo de oração na vida de um adolescente e ele retornou para a casa do Senhor. Está aqui o fruto. Nós temos frutos para apresentar ao Senhor? Se nós temos que celebrar Pentecoste todos os dias. Nós estamos em festa todos os dias. Nós tivemos a experiência com o Cordeiro Pascual, porque na explicação o pastor coloca que são 50 dias depois de celebrar a Páscoa, né? Quem é a Páscoa para nós? É Cristo. Se eu não tenho essa experiência com Ele, se eu não tomei ainda uma decisão, às vezes essas histórias para mim são só histórias. E essas festas não fazem muito sentido. Então, busque do Senhor essa experiência. Amém, irmãos? Próxima. Estou de olho na hora ali, porque não vou atrasar. E agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. E se você conseguir deixar aí, né, a mão colocada aí, em Atos 1 e 2. E eu queria alguém que lesse aqui para mim, porque vocês vão enjoar da minha voz. Você está com o outro aí, Marcinho? Quem? Escolhe alguém, eu confio no seu bom gosto, afinal você namora comigo e casou. Pode. Então, nós vamos para Êxodo, e esse quadradinho aí que a gente fez, ela é baseado num comentário do Douglas Gonçalves. Gente, para adolescente, até para nós, viu? É muito legal. Ele tem a Bíblia comentada por nós, né? Então, ele vai seguindo os capítulos e vai comentando e riscando, e ele tem uma Bíblia assim, com espaço para você anotar, e é muito legal, é muito interativo, né? E eu estava dando uma olhada nesse comecinho de Êxodo, de Atos, na Bíblia comentada por nós. Então, é baseado nesse material do Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E ele faz esse paralelo entre Êxodo 19 e Atos, onde ele pega as informações, né, do que aconteceu no dia de Pentecoste e faz a gente perceber o movimento de Deus na história lá atrás. Então, ele usa esse exemplo de Êxodo 19. Então, o que está acontecendo ali em Êxodo 19? Né? O Senhor vai falar com Moisés e ele pede para que suba, né, ao Monte Sinai, onde o Senhor vai ter um encontro com ele. E Deus coloca algumas restrições ao povo, porque o povo não poderia subir ao monte, o povo não poderia tocar no monte, e Deus se manifestava, falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. E ele vai mostrar para nós o que Pentecoste significa para nós hoje, tá bom? Então, vamos lá. Estamos em Êxodo, capítulo 19. O título da minha Bíblia é Deus desce no Monte Sinai. Então, eu queria que o irmão lesse aí o versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Isso. O irmão conseguiu deixar Atos em paralelo aberto? Pode ser? Então, o irmão lê para a gente Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, lá em Êxodo, Deus desceria e Moisés tinha que subir para se encontrar com Deus e poder passar a mensagem para o povo. E o que vai acontecer em Atos? É o Espírito que vai descer até nós. É Ele que vem ao nosso encontro. Ele nos encontra. Jesus diz que ele veio para buscar, para encontrar os perdidos da casa de Israel. A gente tem a parábola do filho perdido, né? da dracma perdida. E tudo isso é encontrado por Deus. Ele vem ao nosso encontro na nova aliança. Ele não é um que sobe para essa pessoa trazer ao povo, mas é o próprio Deus que marcou um encontro pessoal com os seus amados, com os seus filhos. Essa é a maravilha da nova aliança. Deus vem ao nosso encontro. Ele nos atrai, Ele nos busca. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que está perdido, o meu sobrinho está longe, meu filho, ora, porque o Senhor vai ao encontro dele. Ele desce, vai ao encontro para resgatar, para trazer, para convencer. Coisa maravilhosa, né? O versículo 13 de Êxodo 19, por favor. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Olha como a gente era indigno diante do Senhor. Não podia nem tocar no monte, não podia nem chegar perto, né, que o chicote ia estralar por causa do nosso pecado. Mas olha o que acontece na nova aliança, olha o que acontece nesse momento em que nós estamos vivendo agora. Atos 2, 3. E aparecerão distribuídas entre eles línguas como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Pousou sobre eles, tocou neles. Hoje, Deus toca em nossas vidas. Jesus, ele vai curar o leproso lá em Mateus 8, e ele toca no leproso. Ele toca naquele que é impuro, ele toca naquele que é enfermo. Lá em Êxodo, a gente não poderia tocar nem no monte. Deus está lá no cume do monte, a gente não podia tocar nem na base desse monte. Agora, esse Deus Santo, ele vem ao nosso encontro e ele toca em nossas vidas. Ele toca nas nossas lepras, ele toca nas nossas dificuldades para curar, ele toca com compaixão. Eu acho tão lindo quando fala que Jesus viu o enfermo e ele se compadeceu. E ele vai e ele toca. Ele toca lá no filho da viúva que está morto, ele vai e toca naquele caixão que ele não poderia tocar. Então, na nova aliança, isso é rompido. E o Deus Santo, poderoso, ele vem e toca nas nossas vidas. Maravilhoso demais, né? Depois, Êxodo 19, 21. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, Deus dava sempre o recado, Deus sempre falava com Moisés, e ele repassava as instruções para o povo. Agora, irmão, vamos ler então Atos 2, de 4 a 6, né? Ler o trechinho completo, para a gente fechar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. Então, nesse momento, todos que estavam reunidos foram tocados por Deus. E o Senhor deu a todos a mensagem que quem estava na redondeza precisava ouvir e compreender.
Então, eles escutavam a mensagem sendo falada na sua própria língua. Então, a mensagem de Deus foi entregue a todos. O pastor, ele sobe e ele prega no domingo, mas existe uma mensagem de Deus que está no seu coração e é você que vai ter que pregar. Porque ele não vai estar na tua empresa, ele não vai estar no seu condomínio, ele não vai estar na porta da escola, quando você vai buscar seus filhos, seus sobrinhos, ele não vai estar. É você. Então, hoje, existe uma mensagem para nós disponíveis, que não está restrito a uma casta dentro da igreja, mas é para todos. Todos foram tocados pela graça. Todos receberam um dom do Espírito. Todos compreenderam a mensagem. Então, todos nós hoje temos aqui um ponto ligado ao céu, sabe aquela coisa chique de novelas? Estou ouvindo, Deus? Tá, vou falar aí agora? Falo. Todos têm esse pontinho na alma para escutar o que Deus está falando e passar a mensagem. E depois, Beth, depois é com Deus, não é com a gente. Nosso papel não é convencer, nosso papel não é rolar no tapa, nosso papel é simplesmente compartilhar a mensagem que recebemos não mais no cume do monte, mas recebemos no quarto secreto falando com Deus. Recebemos sentado aqui, às vezes, num louvor. Às vezes, alguém canta uma música que você fala, uau, é isso. É Deus falando com você e te dando uma mensagem. Olha que coisa maravilhosa. Então, na antiga aliança, haviam tantas restrições para a manifestação de Deus. Mas agora, onde nós estamos, essa manifestação ela é de livre acesso. Irmão, nada de braçada, deita e rola. Até que ele venha, ou até que ele nos chame. Já pensou? Eu fico imaginando, gente, o que Paulo faria nos nossos dias, com tudo isso de recurso que a gente tem? O que Pedro faria? Meu Deus do céu. Eu imagino os canais de YouTube de louvor de Davi. Gente, essa é a doideira. E a gente parece que não consegue olhar para tudo isso e ver privilégio, e ver facilidade. Eu fico apaixonada com o negócio lá dos livros da Giane, lá, da leitura do livro, né? Com a galerinha lá. Preciso até botar aqui um papelzinho para eu lembrar de orar, porque a gente fica maravilhada e esquece de orar. Não adianta, né? Mas, tanta coisa, tantos recursos que Deus nos dá. E nós estamos do lado de cá, ó, nós estamos do lado aqui de Atos 1 e 2. Esse aqui é o nosso momento, como o pastor pregou domingo passado à noite. Esse é o nosso momento. E o Espírito Santo está em nós. E está nos trazendo a mensagem do Pai. O que te impede? O que me impede? Preguiça, né? Eu acho. Bom, sei lá, cada um vai avaliando. Então, não foi um acontecimento casual, isso está no comentário do livro do Hernandes Dias Lopes sobre Atos 2, sobre o livro de Atos, e ele coloca, não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Você acredita que Deus tem uma agenda estabelecida com você? Ou você acha que a vida vai acontecendo e Deus vai ajustando? Quem acredita que Deus tem uma agenda? Baseado em? Vamos lá. Pode falar de forte. Não. No Salmo 139, Deus fala que Ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Então, tudo já está agendado, né? Gente, essa é minha irmã gêmea. É nós. Até a cor do vermelhinho da nossa orelha é igual, né? Nossa, Deus. O Salmo 139 vai dizer que quando você nasceu, o Senhor escreveu todos os seus dias. A sua vida não é casual. A sua vida não vai acontecendo e Deus vai ajustando a tua vida. Deus, Ele escreveu. Eu acho lindo lá no livro de Malaquias, quando diz que os justos falaram e o Senhor escutava o que os justos estavam falando. E Ele vai escrevendo um memorial da vida de cada um. É maravilhoso demais. Então, nós precisamos compreender
que todos os acontecimentos que estão escritos na palavra de Deus são verdades a respeito de Deus, são as intenções de Deus escritas para nós sabermos. Como que você segue um líder que você não sabe para onde ele está indo? Como que você segue um líder que você não sabe qual é o objetivo dele, não é? A gente fica meio assim, nossa, fulano está aqui, mas eu não sei o que esse líder quer. Não, o nosso Deus, ele falou exatamente tudo o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Amém? Então, 2 textos para pensarmos. Atos, aí já esses textos, irmãos, ele vai entrar nos agregados, tá bom? Ele não está na lição, porque a lição vai parar aqui. E aí, na próxima aula, o Samuel Pereira vai continuar desse ponto. Está até anotado ali o que vai contemplar na parte 2 da lição, tá bom? Então, em Atos 2, de 14 a 25... É um texto em que, não sei se dá tempo da gente ler. Amor, que horas são? Eu estou sem óculos, amor. Atos 8, de 14 para 25. Podia começar a ler, irmão, só para a gente dar uma contextualizada? São textos que ele agregou em que vão mostrar o poder do Espírito Santo já em ação, né? Ele já está agindo através dos apóstolos, e aí ele coloca 2 casos para a gente pensar. Dá uma olhada para mim, por favor. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Pode continuar. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez lhe seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, 2 coisas tem nesse texto. Primeiro, o cuidado que eles tiveram com os irmãos que tinham recebido a palavra, que tinham crido. Então, eles vão até lá para orar por esses irmãos, para dividir aquilo que eles tinham recebido da parte do Senhor e ajudar esses irmãos a crescerem no relacionamento com Deus. Então, nós precisamos ter esse movimento e eu confesso que eu, pelo menos, me sinto falha nisso. Às vezes, as pessoas vêm, descem as águas do batismo e às vezes, essa pessoa não tem muitos familiares aqui e a gente esquece, né, de fazer esse movimento, de ir até a pessoa e ajudá-la a continuar e se dispor a orar com ela e estar sempre perguntando, né? Então, isso é algo que o poder do Espírito Santo tem que gerar em nós, esse olhar pelo outro. Mas o texto também fala de Simão, que ele era um cara, um mágico que fazia e acontecia, e aí ele diz o texto, né, que ele recebe também a palavra, mas quando ele vê o que acontece através do Espírito Santo, ele acha que ele pode comprar isso também. Ele tem uma recaída, né? E aí ele é severamente corrigido. Então, os dons que recebemos do Senhor, eles não são adquiridos por obra humana. Eu não posso falar assim: ô, seu Everton, põe a mão na minha cabeça e dá para mim o seu dom de cantar as notas graves. Isso não vai acontecer nem tomando Coca-Cola, né, seu Everton? Porque é dele, Deus deu a ele essa textura de voz para a glória dele, isso não é meu. Mas também não são negociáveis. Simão queria pagar para receber. Não são negociáveis. Ah, tem pessoas que foram enganadas. Gente,
A gente, às vezes, precisa lembrar e conhecer a palavra para não sermos enganados. É só isso. O dom de Deus não é negociável. Ele é dado graciosamente. Ninguém paga para ter. Ninguém compra o lugar de ter. Ele é dado graciosamente. Então, não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie o seu dom. Não abra mão de viver aquilo que Deus te deu, independente do lucro que você acha que isso pode te dar no momento. Não negocie a tua fé, não negocie os teus princípios, não negocie a tua casa, não negocie o seu ministério na obra do Senhor. Não negocie. A gente critica Simão, mas às vezes a gente faz um pouco de Simão, a gente tenta negociar. Ó Deus, dessa vez eu vou deixar passar, mas é porque o Senhor não conhece o nosso governo. Se a gente não fizer assim, a gente não cresce. Mas eu vou dar oferta. Eu vou dar oferta. Não tem negócio. Não tem negócio. E Simão tentou negociar poder, presença, prestígio. Queria que as pessoas olhassem e vissem ele também impondo as mãos e as pessoas recebendo o dom de Deus. Não negocie. E o segundo texto é Atos 10, de 44 a 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E os ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém. Então, a palavra de Deus, o testemunho sobre Jesus devem ser sempre a nossa base. Então, eles vão e anunciam a palavra é recebida. E em decorrência disso, o fluxo natural, né, é a chegada, é receber o Espírito Santo. Então, tudo que não está baseado na palavra, tudo que não foi Deus que falou, não adianta inventar. Porque Deus não se responsabiliza por aquilo que não foi Ele que falou. É o que está escrito. Então, foi ensinado sobre Jesus, foi pregada a palavra, e eles receberam o Espírito Santo. E o plano do Senhor é para que todos os adorem. Eu fico imaginando, e a gente sabe disso, né, daquele caráter separatista, mas são gentios, mas são de Samaria, mas são esquisitos. E Pedro diz assim, olha, é para todos. Não tem nada que impeça. E nós precisamos também nos despir dos nossos preconceitos. Aí a gente vê lá, né, um dia nós levamos o Dan numa igreja que ele queria ir. E aí era a igreja dos manos, né? Então os esquisitos eram nós dois. Porque era a galera, né, dos Rastafari. E eu gostei da dancinha, confesso, né? De cantar meio reggae, fazendo assim e tal. Mas assim, muito, muito, muito diferente para nós. Mas Deus estava ali. E ali Jesus estava salvando. E ali tinha gente que saiu da droga do mundo e estava ali. E eu achei muito lindo, né, amor, que o louvor comendo solto, os cabelos pulando, eu me sentindo em casa lá. E aí o pastor fala assim, agora é a hora da palavra, eu queria que ninguém saísse do lugar. Alguém está sem Bíblia? Levanta a mão que vai chegar uma Bíblia até você. Precisa da Bíblia. Alguém dá? Aí os maluquinhos levantam a mão, aí vai os outros maluquinhos, entrega a Bíblia. O pastor falou o texto, todo mundo ajuda todo mundo a abrir o texto. E aí o pastor pregou. Olha que coisa linda. Mas talvez a gente olhasse para eles como o judeu olhava para o samaritano. Nossa, mas se aceitasse Jesus, tinha cortado esse cabelo. Mas se aceitasse Jesus, tinha arrancado esse alargador da orelha. Vai subir com o alargador? Vai. O anjo vai pegar ele pelo alargador e vai levar. Entendeu? Nós continuamos com os mesmos preconceitos. Nós continuamos achando que não é para todos. É para aquele que se encaixa na nossa realidade. No nosso perfil. E o Espírito Santo vem e puff, e vai para todos. Lembre-se disso. Porque às vezes a gente vai deixar de cumprir porque a gente fica escolhendo quem a gente acha que cabe no plano e quem não cabe no plano. Cabe o cabeludo, cabe o tatuado, cabe o sem cabelo, cabe o do terno, cabe o do Rastafari. Cabe para que todos os povos o adorem. E nós não precisamos dizer para Deus quem é Ele.
Amém? E o nosso próximo slide, por favor. É slide que fala, né? Acho que é. Travou? É? Ah, tá bom. Então, para nós pensarmos durante a semana, vou só falar bem rapidinho para dar tempo de você vir aqui pegar o seu pedido de oração. Nós recebemos poder para testemunhar. Enquanto aguardamos a direção de Deus para a nossa vida, nós adoramos, nós oramos, nós jejuamos, nós glorificamos, nós socorremos o necessitado, nós choramos com quem chora, damos risada com quem dá risada, nós vivemos igreja, enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus. O Espírito de Deus está agindo em nós, seja qual for a situação que a gente esteja vivendo agora. O país está pegando fogo. Deus está agindo. Mas a corrupção está explodindo. Deus está agindo. Está muito violento. Deus está agindo. Está tudo em paz, porque Deus está agindo. Seja qual for o tempo. Ele estava sobre Sansão e fisicamente o fortalecia. Então, Deus, minhas pernas estão doendo. Me dá a força de Sansão, que eu tenho uma longa caminhada. Só não pede a força de Sansão para brigar com o vizinho, viu, Rose? Senão a gente quebra o vizinho. A gente tem que pedir com sabedoria os momentos aí, senão a gente, né? Então, o Espírito que estava sobre Sansão, e ele livrou o povo, e ele fez tantas coisas absurdamente fora do comum, é o mesmo Espírito que age em nós. Ele estava sobre Davi, ele dava unção, inspiração para adorar. Eu não consigo adorar, eu tenho dificuldade de louvar. O Espírito que agiu em Davi está agindo sobre nós. Ele inspira, ele traz salmos à nossa memória, ele nos ajuda a liberar palavras sobre o caráter de Deus, a adorar no meio da tribulação, a adorar quando está tudo bem, para o orgulho não tomar conta de nós. O Espírito que estava sobre Davi é ele. Ele estava sobre Bezabel. Gente, eu amo essa história. A Bíblia diz nesse trecho, eu pus o versículo só desse, porque é uma história que a gente não costuma falar muito dela. Então, eu sei que ia ser mais difícil você pensar na referência bíblica. Êxodo 35, 30 a 31. É o texto onde Deus está dando ordem para a construção do tabernáculo. E, nesse momento, ele separa esse homem para fazer toda a obra artística, né, de moldar em madeira, costura, tudo que é habilidade. Fala, Marcos. Disse, pois, aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação das pedras de engaste, para trabalho de madeira e para toda sorte de lavores. Gente, olha que Deus completo, que Deus maravilhoso. Ele deu habilidade artística. Então, não tem nada que você precise, que o Espírito Santo não pode derramar sobre você. Beth, eu queria abrir um ateliê de pintura, mas tem tanta gente pintando, mas o Espírito pode te dar uma habilidade diferenciada. O meu ramo está difícil, todo mundo faz, mas Deus pode derramar sobre você uma habilidade diferenciada. Porque é o mesmo Espírito. Esse Espírito foi derramado sobre nós. Ele está em nós. Para que a gente continue a obra de Jesus na terra e para que a gente viva igreja até que Ele venha. Então, que o Senhor nos abençoe e que cada um de nós possa experimentar Pentecoste todos os dias. Vocês entendem que é uma prática de vida? Não é ficar, eu não vou fazer isso porque é muito místico. Não, gente, é prática. É o seu todo dia conduzido pelo Espírito Santo de Deus e usufruindo de tudo aquilo que Ele pode derramar em nós. É para isso. E aí a gente consegue viver em santidade, a gente consegue perdoar, a gente consegue caminhar a segunda milha, a gente consegue adorar de qualquer forma, os nossos lábios são tocados, nossa mente é mudada e nós começamos a ter a mente do Espírito e viver como Jesus espera que a gente viva. Que Deus nos abençoe e que cada um, essa semana, experimente o seu Pentecostes com Deus e uma chave vire na sua cabeça. Amém? Deus abençoe, irmãos. Não esqueçam de pegar aqui os pedidos. Escolham aqui. Quem quiser dar um print para ver o que vai ser a semana que vem, tá bom? Deus abençoe.